Olá, meu nome é Davidson Gomes, vou resolver a questão 1577, certo? Então a questão fala do hidrogênio a 27 graus Celsius e é queimado com 50% de excesso de ar, que também está a 27 graus Celsius, durante um processo adiabático de combustão em regime permanente. Considerando uma combustão completa, né, determinar a temperatura de saída dos gases e dos produtos. Vamos resolver a partir do programa ES, certo? Então vou escrever alguns comentários e as etapas de resolução. Primeiro vamos determinar a equação, né? Fazer o balanço, certo? Após isso, determinar o balanço de energia, já que é um processo adiabático, lembrando que não há troca de calor com a vizinhança, né? Então o calor é zero e o trabalho também é zero, certo? Calcularemos as entalpias dos reagentes dos produtos. Logo após isso, o cálculo da entalpia do produto, né, efetivo, e vou tentar fazer com que o programa rode por método de tentativa e erro, certo? Esse será a metodologia de resolução. Após isso, o resultado final, a gente faz uma análise do resultado. Então, vamos lá, né? Vou escrever só alguns comentários de acordo com o desenvolver do problema. Primeiro, vou escrever aqui o problema. Né? O problema é 1577. Escreverei os dados do problema. Então, quais são os dados do problema? A primeira é a equação, né? Já vou escrever ela aqui em forma balanceada, certo? Então, vou escrever em forma de comentário, já que a entrada disso aqui é um pouco difícil de se fazer. Então, vamos lá. Determinarei agora os dados de entrada, né? A entalpia do hidrogênio a 300 graus Celsius, a entalpia do nitrogênio, do oxigênio e do produto, né, que é referente à água, H2O, do oxigênio, do nitrogênio e do hidrogênio, certo? Então, respectivamente, para cada entalpia, vou colocar aqui ao lado a unidade, né? Então, temos primeiro a entalpia do hidrogênio a 300 graus Celsius, né? Temos a entalpia do nitrogênio também a 300 graus Celsius. 300 Kelvin, na realidade. 300 Kelvin, já que é a 27 graus Celsius. Temos a entalpia do oxigênio. Lembrando que todas as unidades são em kJ por kmol. Temos a entalpia da água. Escreveremos agora a entalpia do oxigênio, do nitrogênio e do hidrogênio. Nesse caso aqui, referente ao produto, né? Então, vou escrever aqui. Temos a entalpia agora de formação, né? Que é dos produtos da água, do hidrogênio, do oxigênio, do nitrogênio e da água, novamente. Então, vou... primeiro da água, depois temos do hidrogênio, certo? Do oxigênio, nitrogênio,
E por último, a entalpia de formação da água, né? Após escrever as equações de suas respectivas entalpias, né, do produto e do reagente, colocaremos agora os dados de entrada para o cálculo da quantidade de mols total por tentativa e erro. Então, vamos lá, né? Vou escrever só o código referente ao processo e depois eu explico um pouco de como ele vai se desenvolver. Então, vou escrever aqui em forma de comentário, né, a análise, né, do que seria. Faremos para os produtos e logo após para os reagentes. Vou escrever já a equação balanceada. Já que ele nos deu que tínhamos 1,5 mol, né? Então 50% disso equivale a 0,75. Então entra na equação balanceada, né? Então vamos fazer a análise agora para 2000 Kelvin, certo? Então vamos lá. Vou escrever aqui só em forma de comentário e vou escrever o código referente para cada entrada a 200 Kelvin. Então vamos lá. A entalpia da água. Temos a entalpia da água. Lembrando tudo em que a unidade é kJ por quilomol, né? A entalpia do oxigênio. A entalpia do nitrogênio. E o cálculo da entalpia dos reagentes para uma entrada de 2000 Kelvin, né? Então vamos lá. O código referente é justamente isso. Para 1960 Kelvin também teremos, né? Então os dados de entrada são para a água 80,55 kJ por quilomol. Para o oxigênio será 66,37 kJ por quilomol. Para o nitrogênio 63,38 kJ por quilomol. Vou escrever esses três aqui. E a equação, né, referente à entalpia dos reagentes após o processo. E por último, a solução final, né, que é a equação que corresponde à entalpia final. Então vamos ver agora se o código vai gerar ou não.
A gente vai fazer o teste, né, primeiro para 2000 Kelvin, certo? Em que os valores da variação de entalpia da tabela já foi dada, né? Ele vai calcular isso para a gente. Após substituir, ele vai verificar se é maior ou não do que a temperatura inicial. Se a temperatura inicial for menor do que 2000 Kelvin, né, ele vai fazer a interpolação, vai compilar. E depois desse processo vai verificar para 1960 Kelvin, novamente, né, em relação à variação de entalpia da água, do oxigênio e do nitrogênio. Né. Vai substituir na equação. E caso permaneça alto, ele vai continuar interpolando até encontrar a temperatura correta, que é de 1977 Kelvin, né, aproximadamente. Então, vamos ver se de fato vai acontecer ou não, né? A maior parte dos produtos do nitrogênio é que tem alta inércia térmica, então, consequentemente, vai apresentar a maior presença de oxigênio, né? Obviamente, com maior capacidade térmica. Isso reduz a temperatura inicial em relação à estimativa baseada na proporção de nitrogênio. Então, vamos verificar se isso aqui vai ser válido ou não, né? Então, olha aí. Então, bateu certinho. Esses aqui são os dados de entrada e de saída para os produtos e para os reagentes, certo? E note que a temperatura foi exatamente 1977 Kelvin, né? Aqui a unidade não saiu, acho que provavelmente algum erro aqui por falta da unidade, mas enfim, rodou tranquilamente, né? Então, esse aqui é o processo, certo?